caro telespectador. Estamos aqui de volta com o programa Saber Direito. Programa esse que está tratando do tema registros públicos. Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior a gente tratou de falar da diferença entre tabeliães e notários versus oficiais de registro e registradores. E eu cumprimento também a nossa querida turma. Olá, caros alunos. Pois bem, no nosso encontro de hoje, a gente vai continuar a tratar do regime jurídico de notários e registradores no Brasil. Notários e registradores, esses profissionais do direito, dotados de fé pública, e que na aula passada a gente teve a oportunidade de mostrar as diversas atribuições, né? O tabelião de notas, que faz o reconhecimento de firma, autentica cópia, lavra escritura pública, lavra procuração, testamento, ata notarial. A gente falou do tabelião de protesto, que é aquele que formaliza a intimação do devedor, a fim de que o devedor possa pagar extrajudicialmente a dívida, caso não venha pagar, terá o seu nome protestado. A gente falou dos registradores imobiliários, que são tão importantes para a estabilidade da propriedade imobiliária no Brasil. Falamos dos registradores de títulos e documentos, que conservam os documentos e notificam as pessoas. O cartório de registro civil das pessoas jurídicas, que juntamente com a OAB, as seccionais que fazem o registro de escritórios de advogados e as juntas comerciais que registram empresários e sociedades empresárias. O registrador civil das pessoas jurídicas também dota as associações e sociedades simples de personalidade jurídica. Falamos dos registradores de distribuição, que são vocacionados a distribuir títulos para serventias de mesma natureza. E, basicamente, na aula de hoje, trataremos do regime de notários e registradores, enfocando como se faz para ser tabelião ou registrador no Brasil. Ainda, o registrador, ele, por exercer o serviço em caráter privado, ele se submete às normas de direito administrativo ou de direito privado? Qual é a natureza desse prestador de serviço? Na aula de hoje também trataremos principalmente da responsabilidade do notário e do registrador. Que responsabilidade é essa e qual é a função de notário e registrador? Com relação ao regime jurídico de notários e registradores, é importante que a gente, já num primeiro momento, venha a mostrar que registradores e notários no Brasil, em 1977, tiveram uma normatização peculiar a respeito do regime jurídico. O pacote de abril, que foi a emenda constitucional número 7 de 77, a nossa Constituição de 1967, teve a emenda constitucional número 1 de 69, em abril de 77 tivemos a emenda constitucional número 7. Essa emenda constitucional incluiu o artigo 206 na Constituição Federal, e esse artigo 206 ele impunha, determinava a estatização dos serviços notariais e de registro, além da estatização dos cartórios judiciais. Importante que a gente já diga desde logo que serviços notariais e de registro são conhecidos como cartórios extrajudiciais, exatamente para que dentro do grande gênero ofícios de justiça nós possamos diferenciar os cartórios judiciais e os cartórios extrajudiciais. Basicamente, no Brasil, a gente tinha esse tipo de distinção. Em 1977, houve, então, uma oficialização patente para não só os cartórios judiciais, mas também cartórios extrajudiciais. Essa emenda constitucional, ela só vigorou por 5 anos, porque em 1982, a emenda constitucional número 22, ela alterou o artigo 206 e também trouxe diferente redação para os artigos 207 e 208. Então, em 1982, tivemos grande novidade no regime jurídico de notários e registradores. O artigo 206 falava, em 82, da oficialização dos cartórios judiciais,
Mas o artigo 207 falava, cartório extrajudicial vai ter a conformação das leis de organização judiciária estaduais. E mais, já em 82 vinha a obrigatoriedade do concurso público para o provimento dos serviços notariais e de registro. Nada obstante, então, esse início de legislação tratando na Constituição, de normas na Constituição Federal, tratando de registros públicos, nós temos que em 88 ficou estabilizado um modelo privatizado de serviço notarial e de registro. Essa é a regra, como eu já disse na aula passada, o artigo 32 é que é a exceção. E agora é importante que a gente veja que notários e registradores, eles vêm recebendo a partir de 88 uma projeção muito importante como profissionais que contribuem para o avanço das relações sociais no Brasil e também para o auxílio das questões que podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário. Refiro-me aqui, por exemplo, à inovação feita com a Lei 11.441, que bem mostra a importância de notários e registradores. Refiro-me à Lei das separações, divórcios e inventários extrajudiciais. Diz a Lei 11.441 de 2007 que quando duas pessoas querem se separar ou se divorciar e esse casal não tem filhos menores e não tem nenhum tipo de discordância com relação à partilha do patrimônio, à pensão alimentícia e nome que um e outro vai usar depois da separação ou do divórcio, é possível que nessa situação, que não envolve interesse de menor ou incapaz, e que não haja conflito, que não precise de um juiz para ouvir das partes a sua disposição de separação ou divórcio. As partes vão diretamente a um tabelionato de notas, solicitam a lavratura de uma escritura pública de separação ou de divórcio direto. A gente bem sabe que no Brasil, a partir de 88, as pessoas que estão separadas de fato há mais de 2 anos podem se divorciar diretamente, não precisam antes uma separação. Pois bem, as pessoas que estão de comum acordo com relação aos termos da separação do divórcio vão diretamente ao cartório de notas. Isso será que gera algum comprometimento de segurança jurídica? Parece que não. Por quê? Notários e registradores são profissionais do direito dotados de fé pública. Esses profissionais, eles têm muita condição de poder verificar a vontade das partes, instrumentalizar essa vontade conforme a lei e dali, com essa declaração pública, haver a repercussão legal, que seria, no caso da separação, a dissolução da sociedade conjugal. E no caso do divórcio, dissolução do casamento. É certo que a Lei 11.441 disse que, para além de as partes irem ao tabelionato, as partes estarão acompanhadas por advogado. Um outro ponto interessante é que nessa mesma lei, 11.441 de 2007, ficou definido que, no caso de sucessão hereditária, em que os herdeiros são todos maiores e capazes, em que os herdeiros não tenham conflito na repartição, na partilha do patrimônio do autor da herança, da pessoa que deixou os bens, deixou ali a massa patrimonial do espólio, é certo que, nessa hipótese de todos os herdeiros serem maiores e capazes e não haver conflito na partilha, podem os herdeiros se dirigirem a um tabelionato de notas e lavrar uma escritura pública de inventário e partilha. Está aí a grande contribuição dos tabeliães no sentido de evitar que o juiz se veja instado, movimentado a tratar de tema que não envolva conflito. O juiz, ele é vocacionado a compor, a resolver conflitos. É certo que, caso não haja conflitos, a administração pública desses interesses particulares deve ser feita por profissionais do direito, sem incomodar o judiciário. Deixa o acesso ao juiz para aqueles que
tenham algum tipo de conflito. Essa é a tendência no Brasil. A gente bem repara que, para além de evitar a ida ao judiciário, os tabeliães eles também previnem conflitos quando dão conformação jurídica à vontade das partes. E os tabeliães e registradores, eles são fiscais do recolhimento tributário. Eu acabei de falar aqui em inventário feito no cartório. O tabelião vai ter que observar o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, esse tributo estadual. Numa compra e venda entre pessoas, entre particulares ou qualquer pessoa, o tabelião vai observar se o vendedor e o comprador, eles diligenciaram no recolhimento do ITBI, o Imposto Municipal de Transferência do Bem Imóvel, na doação do ITCD. É certo que o Código Tributário Nacional impõe ao tabelião e ao registrador imobiliário a observância do recolhimento do tributo. Porque senão diz o Código Tributário Nacional que haverá a responsabilização do tabelião ou do registrador. Um outro ponto, por que então as pessoas devem prestigiar a escritura pública? Primeiro porque tem o profissional do direito que lavra a escritura pública, ele vai ter a diligência de saber a capacidade das partes que estão negociando. Haverá o controle tributário. E mais, sempre que há uma operação imobiliária, nós temos no Brasil a exigência de que tabeliães de notas, ou registradores imobiliários, ou até mesmo registradores de títulos e documentos que registrem cessões de direitos também e atos referentes a lotes, esses profissionais eles devem enviar para a Receita Federal, por força da Instrução Normativa 473, uma tal de declaração de operação imobiliária, o que faz com que o poder público tenha um acesso maior às transações que vêm ocorrendo, a fim de que as pessoas não soneguem o seu patrimônio e os tributos. A gente verifica que o tabelião também, ele diligencia na verificação, na apuração da rigidez econômica do vendedor. Esse vendedor, ele está dilapidando o patrimônio dele ou ele pode se desfazer desse bem e vender para o adquirente? Por instrumento particular, talvez o adquirente não tenha essa perspicácia. Já no instrumento público, o tabelião deixa muito claro, e as leis que tratam de registros públicos, elas mostram a necessidade de apuração de certidões negativas de débitos em relação a quem vende. Isso é importante que a gente diga, porque às vezes se ouve falar de, olha, qual é a utilidade de uma escritura pública? Por que o Código Civil, no artigo 108, diz que todo e qualquer direito real sobre imóvel, imóvel esse que valha mais do que 30 salários mínimos, todo e qualquer constituição, transferência, extinção ou renúncia de direitos reais sobre esses imóveis com mais de 30 salários mínimos, devem ter seus atos instrumentalizados pela forma pública, por escritura pública lavrada nas notas do tabelião. Mas isso é excesso de burocracia? Parece que não. Há uma segurança por trás disso. A forma pública, ela gera nas partes, nas pessoas interessadas, a percepção de que aquilo ali tem uma relevância e terá desdobramentos retumbantes, firmes, importantes na vida das pessoas. A forma, então, tem essa particularidade. Dita a importância dos notários e registradores, vamos basicamente às leis que tratam de registros públicos. Eu acabo de dizer que a partir de 88 houve uma projeção muito importante para as atividades notariais e de registro, basicamente por força do artigo 236, mas além disso nós temos a Lei de Registros Públicos de 1973, Lei 6015 de 73, que trata dos registros de imóveis, registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas e registro de títulos e documentos. Além da Lei de Registros Públicos,
com relação a tabelionato de notas, na aula passada a gente falou que os tabeliães eles têm uma normatização bem sistematizada na Lei 9492 de 97. Já tabeliães, isso para tabeliães de protesto. Os tabeliães de notas, a legislação já não é tão sistematizada assim. Existem normas esparsas. Por exemplo, a Lei 7433 de 85, que diz dos requisitos da escritura pública. É interessante dizer que no Brasil vigoravam as ordenações filipinas de 1603 até a década de 80. Por quê? O Código Civil de 16 não falava sobre requisitos de escritura pública. Houve uma alteração na década de 80. E as ordenações filipinas que foram parcialmente revogadas no Código de 16 não o foram com relação aos requisitos da escritura pública. Pois bem, quais são as normas que vigoram para registros públicos? A Constituição Federal, 236, falei da Lei de Registros Públicos, falei da Lei de Protesto, 9492 de 97. É certo que para tabelionato de notas nós temos normas esparsas, como a Lei 7433 de 85, o artigo 215 do Código Civil, do Código Civil de 2002, que fala dos requisitos da escritura pública, e temos também o Estatuto de Notários e Registradores, por nós já muitas vezes repetido aqui, que é a Lei 8935/94, que foi publicado no dia 18 de novembro de 1994. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que há legislação no Brasil dizendo que o Dia Nacional do Notário e do Registrador vai ser comemorado no dia 18 de novembro, graças à Lei 8935, que é o Estatuto do Notário e do Registrador. Pois bem, vamos agora passar em revista alguns temas específicos desse Estatuto de Notários e Registradores, para a gente tentar verificar qual é o regime jurídico a que se submetem esses profissionais do direito dotados de fé pública. Um primeiro ponto a ser dito é que o ingresso na atividade dar-se-á por meio de concurso público de provas e títulos. Quem é que faz esse concurso público? Quem é que promove o concurso público? Poder Judiciário. No concurso público haverá participação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de um notário e de um registrador. Para poder se submeter a esse certame público, a pessoa deve ser brasileira, seja brasileira nata ou naturalizada, então deve ter nacionalidade brasileira, deve ter capacidade civil, quitação com obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em Direito, e deve ter a vida pregressa condigna com a atuação de ser dotado de fé pública. A regra, então, é de que só bacharéis em Direito é que podem fazer concurso público para notário, tabelião ou registrador. Só que esse mesmo artigo 14 da Lei 8935 nos traz, no parágrafo 2º, a seguinte norma, que ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em Direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital no concurso de provas e títulos 10 anos de exercício na atividade notarial e de registro. Pois bem, as pessoas que, por mais que não tenham se formado em Direito, já estejam há 10 anos trabalhando em cartório, podem fazer concurso público para ser tabelião ou registrador. Essas pessoas que estão elencadas no artigo 14, no parágrafo 2º, são qualquer uma ou tem uma específica? Assim? Qualquer pessoa do cartório? Boa, Paulo Henrique, a pergunta. Basicamente, qual é o entendimento a respeito dos não bacharéis em Direito? Qualquer pessoa que esteja trabalhando em uma serventia extrajudicial, por exemplo, vamos supor um copeiro, um faxineiro, eles também podem se submeter ao concurso. O STJ teve a oportunidade de avaliar e mostrar que esses 10 anos de atividades notariais e de registro é na atividade fim
e não em atividade meio de serviços auxiliares. Joia? Pois bem, quando o parágrafo 2º do artigo 15, né, ele vem dizer que ao concurso poderão concorrer, ao artigo 15, que 10 anos de exercício em serviço notarial de registro, esse serviço é na atividade fim. Obrigado pela pergunta, e o STJ teve a oportunidade de avaliar isso num concurso para Minas Gerais. Pois bem, é importante então que se diga que o concurso vai ser o mais democrático possível. Não há que se falar que o cartório passa de pai para filho, questões de hereditariedade no cartório. Não existe também essa história de falar que é dono de cartório. O dono do cartório não é o tabelião ou o registrador, é o poder público, é o Estado que titulariza o cartório e que delega a atribuição para um agente colaborador que passou num concurso público. Não tem, porque o teu cartório, ou você é dono de cartório. Alto lá. O Estado é o dono, o tabelião ou o registrador recebe uma delegação para prestar o serviço público de... Aí a gente verificou quais são as várias atribuições e a definição dessas atribuições é agora o nosso próximo ponto. Quem é que define quais são as atribuições de um cartório? Será que a pessoa que passa num concurso público e assume para um tabelionato de notas, ela pode registrar o nascimento, o casamento, o óbito? Não. Se ela assumiu para um tabelionato de notas, as atribuições, elas são aquelas. Regime, no caso, nessa vinculação, é da atribuição ou de competência funcional. Você tem que desempenhar a sua função. E quem é que define essas funções? É certo que no Brasil temos números firmes e estancados de números fechados para cartórios. Não é qualquer pessoa que se forma em direito que vai poder ser titular de uma serventia. Essa serventia deve ser criada por lei, essa é a regra, né, que o plexo de competências deve decorrer da lei. A lei é que vai dizer o cartório A, cartório B ou cartório C tem tais atribuições e ocupa tal circunscrição territorial. Essa é a compreensão mais ortodoxa de como se cria um cartório. Pois bem, é certo que no Brasil, tal como a gente viu no final da aula passada, que ainda não temos uma definição de quem é a autoridade delegante. É o poder judiciário ou o poder executivo? Disse eu. A tendência, a predominância do poder judiciário. Só que há unidades da federação em que o governador outorga a delegação. E quem é que cria cartório? A tendência é de que seja uma lei de iniciativa do tribunal. Normalmente os cartórios estão nas leis de organização judiciária dos tribunais. E tal como quer a Constituição Federal, o agente público, ele pode exercer função dentro da competência legal. O que a lei confere, atribui ao agente público é o que ele pode exercer. Não há aqui o princípio da legalidade privada, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui estamos na legalidade pública. Eu faço aquilo que a lei me atribui. Eu queria saber a questão da transmissão do cargo. O tabelião, se ele morre, transmite-se para algum parente, alguém de confiança dele, o cargo de tabelião? Não? Boa. Quando alguém falece, quando alguém que está na titularidade do serviço notarial de registro vem a falecer, opera-se a extinção da delegação específica para aquele cidadão, mesmo porque cessa-se a personalidade jurídica daquele particular que era o tabelião. Diz a Constituição Federal, no artigo 236, parágrafo 3º, que nenhuma serventia ficará vaga por mais de 6 meses sem que se abra novo concurso. E aí você me pergunta, tudo bem, eu sei que só pode ingressar por concurso, mas e nesse tempo de 6 meses? A Lei 8935 de 94, ela determina que o substituto do oficial ou do tabelião é que será alçado à condição de titular em exercício até provimento por novo concurso. Alguma pergunta a mais? Esses profissionais, eles podem acumular os seus cargos?
Boa. Com relação aos impedimentos e incompatibilidades para atividades notariais e de registro, nós temos que a Lei 8935 diz: não é possível acumulação com nenhum outro tipo de cargo ou função públicos. Ponto 1. Não há possibilidade de acumular com outros cargos e função. Não pode exercer advocacia. Quem é titular de um cartório, seja de notas, protesto ou registro, não pode exercer advocacia. E é certo que, como é uma função pública que se desempenha, não dá para você titularizar um cartório e ser titular de outra serventia, senão em casos excepcionalíssimos em que a própria corregedoria, de forma transitória, designa um titular para ser um interventor de uma outra serventia. Seria basicamente a Lei 8935, quando ela trata dos impedimentos e incompatibilidades nos artigos 25 a 27. Lei 8935 de 94, artigos 25 a 27. Tudo bem? No caso do mandato eletivo? Certo. Como é que se procede? A própria Lei 8935 diz o seguinte no seu artigo 25. A diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse nos demais casos implicará o afastamento da atividade. Essa é a letra fria do artigo 25, parágrafo 2º da Lei 8935. Mas o Supremo Tribunal Federal, usando um paralelo com a Constituição Federal, diz que para o cargo de vereador, quando houver compatibilidade de horários no exercício da profissão, pode sim compatibilizar, conforme quer a Constituição Federal também, para funções diversas, o cargo de tabelião ou registrador com o de vereador. Houve numa ação direta de inconstitucionalidade, uma leitura conforme a Constituição Federal para o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 8935. Tudo bem? Ainda a respeito do regime jurídico de notários e registradores, é certo que, uma vez recebida a delegação, cabe ao titular da serventia contratar os seus colaboradores, que são os seus prepostos, sejam esses escreventes ou auxiliares. A depender do grau de confiança que o titular tem nos seus colaboradores, ele poderá designar uns com atividades de substituí-lo, logo os escreventes, eles assinam como que recebendo uma subdelegação da atividade notarial ou registral. Além dos escreventes que têm atribuição de substitutos, nós temos os escreventes sem atribuição de substituto e os auxiliares para serviços gerais. A contratação se faz por meio de contrato de trabalho conforme consolidação das leis trabalhistas. É o regime da CLT e a previdência tanto dos funcionários, dos colaboradores do cartório, quanto do titular do cartório, é o regime geral de previdência social. Tudo bem? Para além disso aqui, é importante que a gente diga que os oficiais de registro, eles são responsáveis civilmente pelos atos, pelos danos praticados por seus prepostos. É importante que a gente mostre a relevância do serviço notarial e de registro, no sentido de atribuir segurança jurídica, dar os contornos jurídicos à vontade das partes. E, caso algum prejuízo advenha dessa prática do serviço notarial e de registro, diz o artigo 22 da Lei 8935. Nesses termos, os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros. Na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, notários e registradores, direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos seus prepostos. A primeira indagação que se faz é: esse tipo de responsabilidade do tabelião ou do registrador
tudo leva a crer que seja aferida pelo critério objetivo. Porque o artigo 22 vai dizer: notários e registradores são responsáveis pelos prejuízos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, cabendo a ação de regresso no caso de dolo ou culpa do preposto. E aí a indagação fica: qual é o critério para aferição da responsabilidade do tabelião ou do registrador? Nesse ponto aqui, é importante que se diga que ainda não há nenhum tipo de estabilidade na nossa jurisprudência. Responsabilidade civil, é bom também que se diga que é um campo meio fluido para a gente transitar. A gente tenta criar teorias de teoria do risco integral, do risco criado, para tratar e aí sistematizar uma compreensão da responsabilidade civil, quando responsabilidade civil é o típico assunto em direito que deve ser resolvido caso a caso. É uma questão tópica, mas não. Nossos doutrinadores insistem em categorizar. Esses profissionais agem e são responsáveis de forma objetiva, aqueles outros são responsáveis por meio do critério da culpa. Isso é bastante problemático. É importante, então, que a gente saiba desse artigo 22, que responsabiliza o tabelião diretamente o registrador, e cabendo ação de regresso por dolo ou culpa de seus colaboradores. Grande parte da doutrina vem dizendo que isso seria a válvula de escape aqui para se responsabilizar objetivamente o tabelião. Eu, particularmente, sou um crítico, por exemplo, da jurisprudência que, apegada ao passado, vem entendendo que quando algum prejuízo é cometido por um serviço notarial ou de registro, a vítima possa acionar o Estado. No caso, vamos supor que em São Paulo tenha algum tabelião tenha reconhecido a assinatura falsificada do fulano F. O fulano F falou: olha, eu nunca fui a esse tabelionato, eu nunca assinei esse documento. Como é que o tabelião, arranhando a minha imagem, diz isso? Fulano F indaga-se: deve ajuizar ação contra o cartório, 8º tabelionato? Deve entrar contra o Estado de São Paulo? Deve entrar contra a pessoa física do tabelião? Contra a pessoa física do preposto do tabelião que reconheceu a assinatura falsificada? Qual é a solução dada por nossa jurisprudência? Supremo Tribunal Federal e o STJ firmam posição no sentido de que a vítima pode acionar diretamente a unidade federada, por exemplo, São Paulo, ou acionar o titular do cartório. No caso, a predominância ainda hoje no Brasil é de ver a responsabilidade de notários e registradores, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos prejuízos que seus agentes causarem nessa qualidade, cabendo ação de regresso contra esses agentes. Os nossos tribunais, por apego ao passado, veem a responsabilidade do tabelião e do registrador, que hoje, pela Constituição de 88, é flagrantemente um serviço prestado em caráter privado por meio de delegação. Esses tribunais dão um regime de responsabilidade civil, tal como para aquelas hipóteses em que o tabelião e o registrador são servidores públicos, ocupam cargo público efetivo, o que gera uma certa estranheza. Ora, se o Estado delegou para o particular a prestação do serviço, é porque este particular que recebe a delegação, por sua própria conta e risco, ele pratica o serviço. Digo mais, se esse tabelião não conseguir pagar a vítima, aí sim eu entendo, a vítima poderia acionar subsidiariamente o Estado de São Paulo, no caso do meu exemplo, mas não diretamente. Por quê? Como eu já disse na aula passada, a forma de remuneração do tabelião ou do registrador é pela percepção integral dos emolumentos. Ora, se ele percebe integralmente os emolumentos, caso haja algum prejuízo para a vítima, eu não posso condenar o Estado, porque quando eu condeno o Estado, eu estou condenando todo mundo, eu estou repartindo o prejuízo.
mas o benefício não foi para a remuneração do tabelião? Daí porque quero crer que, em breve, a jurisprudência no Brasil haverá de distinguir as situações entre o regime privado da delegação e o regime oficializado de prestação de serviço. E isso cresce em importância quando a gente verifica que notários e registradores, eles prestam serviço com eficiência, com qualidade. E esse regime privatizado é preferível ao regime público. Quero crer que isso sirva para dar uma expressão maior da importância de notários e registradores no Brasil. Só peço também uma licença para, dentro desse aspecto de qual é a natureza de servidores públicos ou não, né, se eu vou usar o artigo 37, parágrafo 6º, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, respondem pelos atos de seus agentes, resta saber, os notários e registradores, eles são agentes públicos para o fim desse tipo de responsabilização do 37, parágrafo 6º? Eu entendo que não. Entendo que pelo princípio da especialidade constitucional, a sede que justifica a responsabilidade de notários e registradores está lá no artigo 236, parágrafo 1º, que diz que norma virá para estabelecer a responsabilidade de notários e registradores. Um outro ponto interessante que mostra a mudança na nossa jurisprudência é a respeito da aposentadoria de notários e registradores. É certo que no Brasil, até o advento da emenda constitucional número 20 de 1998, que alterou o artigo 40 da Constituição Federal, era tranquila a jurisprudência, era tranquilo o entendimento no Brasil de que notários e registradores seriam servidores públicos para os fins de aposentadoria compulsória aos 70 anos. Repetidas vezes o Supremo Tribunal dizia, tá certo, tem que aposentar aos 70 anos, tal como quer o artigo 40 da Constituição Federal, que dizia que os servidores públicos se aposentam aos 70 anos. E para fins de aposentadoria, diziam os nossos tribunais, notários e registradores são servidores públicos. Pois bem, em 1998, com a emenda constitucional número 20, houve uma sutil alteração no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, que diz que devem se aposentar compulsoriamente os titulares de cargo público efetivo. Indaga-se, notários e registradores privados, eles são titulares de cargo público efetivo? Considerando que cargo público é aquele remunerado pelos cofres públicos, ao que tudo indica, parece evidente que notários e registradores desoficializados ou privatizados, eles não ocupam cargo público efetivo. Pois bem, dada a mutação constitucional decorrente da emenda constitucional número 20, veio o Supremo Tribunal Federal na ADIM 2602 de Minas Gerais e espancou qualquer dúvida. Notários e registradores não se aposentam compulsoriamente aos 70. As hipóteses de aposentadoria são as por invalidez e facultativa. Diga. Anterior a essa lei, quem estava no regime antes do advento dessa lei, Boa. como é que... Basicamente, nossos tribunais, obrigado pela pergunta, Paulo Henrique, né? Obrigado pela pergunta. Basicamente, a compreensão é a seguinte, a emenda constitucional número 20, ela é de dezembro de 98. Com relação à DIN 2602, ela foi julgada em 2003. Em 2003, houve uma guinada de entendimento jurisprudencial e o Supremo disse, não se aposenta mais compulsoriamente. Aqueles que completaram 70 anos antes da emenda constitucional número 20, vão se aposentar compulsoriamente. Aqueles que completarem 70 anos depois da entrada em vigor da emenda constitucional número 20, que é de 1998, não precisam mais se aposentar compulsoriamente e podem exercer o seu munus público com tranquilidade, porque não haverá mais hipótese de aposentadoria compulsória dada a reforma constitucional. Tudo bem? Pois bem, eu estava dizendo que notários e registradores são responsáveis por atos de seus prepostos. E é importante que saibamos que o cartório, que é titularizado por um notário ou por um registrador,
ele não tem personalidade jurídica. Ele é basicamente uma repartição, um plexo de atribuições. Quando alguém sofre um prejuízo em relação ao cartório, não deve ajuizar a ação propriamente contra o cartório tal, o tabelionato ou o ofício de registro número tal. Ele deve acionar propriamente o tabelião ou o registrador, porque não há personalidade jurídica nesse plexo de atribuições. É certo, isso eu vou dizer, que excepcionalmente o STJ às vezes admite uma possibilidade de estar em juízo. Aquela do artigo 12 do CPC, que falam que entes despersonalizados, despersonificados, podem ter personalidade meramente formal ou judiciária para estar em juízo. Mas isso é exceção. Daí porque a recomendação em relação à responsabilidade civil de notários e registradores é de que, dado que não há personalidade jurídica para os cartórios, que não sejam os cartórios acionados. E, por fim, em relação à questão de responsabilidade civil, é importante que a gente diga que o STJ recentemente entendeu que não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações notariais e de registro. Trata-se do precedente no recurso especial 625.144 de São Paulo. Diz o STJ que os serviços notariais e de registro, eles, por sua essencialidade, por sua natureza eminentemente pública e pela forma de remuneração desses serviços, que são serviços remunerados por emolumentos, cuja natureza jurídica, diz o Supremo Tribunal Federal, é a natureza jurídica de tributo, teria uma natureza de taxa. São emolumentos, seriam essas taxas, a remuneração de um serviço público específico e divisível. Diz o STJ, então, no precedente 625.144 de São Paulo, que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro. É importante que eu diga também que, além desse precedente, o Supremo Tribunal Federal foi instado a tratar de questão da incidência da lei da fila, da demora na fila, nos cartórios extrajudiciais. Tratou basicamente esse recurso extraordinário relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, basicamente de um auto de infração em um cartório do Distrito Federal que teria feito com que um interessado demorasse mais do que 30 minutos para ser atendido. Indaga-se, a lei da fila, que é decorrência de normas consumeristas, se aplica aos cartórios? Haveria essa competência local para definição de demora na fila, ou seria a corregedoria a única que poderia fiscalizar e não propriamente leis consumeristas? Devo dizer que há esse precedente específico, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu correta a autuação do PROCON e manteve, então, a notificação e a multa em relação à demora de mais de 30 minutos na fila. Pois bem, então temos ainda que definir se no Brasil as normas do CDC são aplicáveis ou não às relações notariais e de registro. O certo é que, diretamente apreciando o tema, o STJ definiu por maioria pequeníssima de 3-2. E com relação ao Supremo Tribunal Federal, houve essa definição de que sim, o PROCON teria a possibilidade de autuar o cartório e foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em relação a esse tema. Para finalizar a nossa aula, eu vou só dar notícia de como funciona a remuneração de notários e registradores no Brasil quando praticam seu serviço de forma privatizada. É claro que se forem notários e registradores oficializados, vão ser servidores públicos que vão receber dos cofres públicos a remuneração específica
a cada mês. Pois bem, com relação aos notários registradores que exercem caráter privado, eles são remunerados por meio de emolumentos. Esse valor, são essas custas ou emolumentos que remuneram a atividade do tabelião ou do registrador. Onde é que está a regulamentação de emolumentos? Quem é que cria emolumentos? Quem é que majora? Onde é que a gente pode encontrar esse tipo de regra? É certo que a Constituição Federal, no artigo 236, parágrafo 2º, dispõe que lei federal regulará normas gerais sobre emolumentos. Lei federal essa que foi editada em dezembro de 2000. É a Lei 10.169, que basicamente diz que os emolumentos cartorários, artigo 1º, parágrafo único, diz, representam o real custo da atividade prestada e a remuneração para essa atividade. Basicamente, nós temos que a Lei 10.169 de 2000 tem esse tipo de dispositivo. Representa o real custo da atividade. Os emolumentos, eles são fixados necessariamente por leis locais, leis estaduais. Quem cria o valor do emolumento é o legislador. Não é propriamente o Tribunal de Justiça que baixa, né, um ato administrativo. Quem regula emolumento é a lei local do Estado. Diga-se de passagem, quem delega a atribuição é o Estado. A gente precisa saber se é o Poder Executivo do Estado ou o Poder Judiciário. A regra é o Poder Judiciário. E essa lei de emolumentos é definida no Estado. Há que se resguardar também, que se ressaltar que os emolumentos, eles devem respeitar princípios da anterioridade, devem respeitar o princípio da anualidade, da legalidade, e isso faz com que o próprio Supremo Tribunal Federal entenda que o regime dos emolumentos cartorários seja o regime tributário de taxas, como eu já bem disse isso antes aqui. Na aula de hoje, a gente teve a oportunidade aqui de analisar em breves linhas o regime jurídico de notários e registradores no Brasil, dando conta de que esses profissionais do direito dotados de fé pública são fundamentais para a prevenção de conflitos, para o aconselhamento dos cidadãos. A comunidade tem nos cartórios, então, um prestador de serviços jurídicos que normalmente são estimulados na paz social, ao passo que os advogados, eles prestam a sua atividade quando há, via de regra, conflito, mas é claro que há consultoria advocatícia para prevenção de conflitos. Os registradores e tabeliães, eles são estimulados a atuar necessariamente nessa parte de não conflito, de prevenção de conflitos. Verificamos que os notários e registradores, eles são auxiliados por prepostos, que são escreventes, alguns substitutos, né, e dentre os substitutos eu tenho um substituto que pode substituir completamente o tabelião ou registrador, e pelos demais auxiliares. Verificamos que a contratação desses auxiliares, ela se dá por meio da CLT, contrato de trabalho. Verificamos, por fim, que a responsabilidade de notários e registradores, conforme quer a nossa jurisprudência, é uma responsabilidade direta do Estado, o Estado podendo agir regressivamente contra o tabelião ou contra o registrador. E verificamos que para o STJ não haveria a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações notariais e de registro. E, por fim, podemos analisar que os emolumentos, eles são definidos por lei. Pessoal, eu aqui agradeço aos nossos alunos por mais esse momento. Agradeço a você também, telespectador, pela audiência. Esse é um curso sobre registros públicos, em 3 aulas. Estamos aqui chegando ao fim dessa nossa segunda aula. Nas 2 primeiras tratamos do regime jurídico de notários e registradores. Próxima aula será vocacionada a temas específicos
tópicos sobre registro civil das pessoas naturais. Esse é o programa Saber Direito. Muito obrigado.